Bom dia, pessoal. Hoje é dia 5 de junho de 2020 e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina, que teve como tema nessa semana a Bíblia como história. Nós sabemos que a Bíblia ela apresenta várias coisas em suas páginas, né? A Bíblia ela contém profecia, ela contém poesia, ela contém cartas, ela contém os evangelhos e também ela contém história. A Bíblia é repleta de história, né? Porque começou lá no início, né? Quando Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Ali ele conta a história da criação, ele conta a história do povo de Israel, né? Como que o povo de Israel saiu do Egito, a passagem pelo deserto, como o povo peregrinou ali pelo deserto até chegar à terra prometida, até chegar à terra de Canaã. E não só a história da criação, como a história do povo de Israel, mas também várias histórias de várias pessoas, de vários personagens bíblicos, né? Aí na Bíblia a gente encontra a história de Davi, a gente encontra a história de Salomão, a gente encontra a história da rainha Esther e de tantos outros personagens importantes na história bíblica, né? Como os profetas, de alguns reis e até de pessoas que a gente acha assim, nossa, por que a Bíblia registrou a história desse personagem, né, que muitos deles foram antagonistas ao povo de Deus, né, se rebelaram contra Deus, mas a Bíblia, ela registrou, fez questão de registrar essas histórias para que nós pudéssemos fazer diferente daqueles que fizeram errado e seguir o exemplo daqueles que fizeram a coisa certa. Então, é muito importante nós mergulharmos nas páginas desse livro sagrado e entender a história de tantos personagens que ela apresenta, mas principalmente porque a Bíblia registra a história da redenção, a história da salvação. Ela também está aqui registrada na Bíblia. Por isso que é de suma importância a gente estudar a Bíblia a cada dia, para nós compreendermos o plano da salvação, compreendermos o conflito cósmico que aconteceu lá no céu, que se transferiu para a terra. E aí a história do pecado, né? A história de Adão e Eva, a história da salvação e a história da redenção. E principalmente a Bíblia nos apresenta a maior de todas as histórias, né? A história do seu maior personagem, que é Jesus Cristo. A história dele é a mais importante de todas e ela precisava ser registrada. Então que Deus abençoe a mim e a você e que a cada dia nós possamos estudarmos a palavra de Deus e conhecer a história em que Deus, desde o início da fundação do mundo, Deus vem trabalhando através da história para salvar o seu povo. Que Deus abençoe a mim e a você nesta manhã. Amém.